Olá, eu sou Adriane Bertotto e gostaria de dar boas-vindas à nossa primeira aula do nosso workshop da fisioterapia baseada em evidências, método FIB, dentro da fisioterapia pélvica. Esse workshop ele está sendo criado para levar o conhecimento das tecnologias ao seu alcance. Nesta semana, abordarei vários tópicos que irão relacionar a fisioterapia pélvica com as novas tecnologias, onde iremos ver, primeiro, como podemos criar oportunidades utilizando a tecnologia dentro da fisioterapia pélvica. Segundo, quais seriam as principais tecnologias que você tem à sua disposição para que você possa utilizar na sua clínica ou na sua pesquisa. Terceiro, como nós podemos usar essas tecnologias ao nosso benefício. E por último, como nós podemos fidelizar melhor os nossos pacientes utilizando essa tecnologia associada em nossos atendimentos. Todos nós somos capazes de mudar a nossa forma de atender o nosso paciente. Porém, nós devemos conhecer a forma correta de realizar isso, para que nós possamos ter um diferencial no atendimento e cada vez mais pacientes possam nos procurar e ver o benefício da nossa terapêutica. A utilização da tecnologia na minha rotina de trabalho otimizou mais a minha vida profissional, me tornando um profissional mais diferenciado. E por isso eu estou trazendo para vocês nesses workshops essas informações, as quais foram muito úteis no meu desenvolvimento profissional. E se você acha que essas tecnologias elas têm investimentos muito caros ou que a gente não tem muito contato com a parte de tecnologia, computadores, softwares, eu vou tentar passar para vocês de uma linguagem mais acessível e mais tranquila que sim, que tudo é possível para qualquer um de nós trabalhando dentro da fisioterapia pélvica. Vou tentar também te mostrar nessas aulas que a tecnologia ela só veio somar, no nosso dia a dia de trabalho com os nossos pacientes e nas nossas pesquisas, as quais realizamos também. Eu ouço bastante nos meus cursos a dificuldade que as pessoas têm muitas vezes de ligar o equipamento ou de entender um pouco mais o equipamento da tecnologia e muitas vezes adquirindo esses equipamentos e os deixando de lado por um longo período de tempo com o medo de não saber como utilizá-lo. Então esse workshop ele também tem essa função de mostrar para vocês o quanto é importante que a gente se aproprie do conhecimento dessas tecnologias e que a gente possa se tornar mais amigo desses equipamentos, melhorando então a nossa qualidade nos atendimentos. Tendo conhecimento mais aprofundado dessas tecnologias, com certeza nós vamos melhorar o nosso raciocínio clínico frente às disfunções que vão chegar até nós. Pessoal, eu vou falar sobre os benefícios que a tecnologia traz para os nossos atendimentos. Nós poderemos então ter um diagnóstico e um prognóstico mais adequado, uma melhora da nossa prescrição do tratamento, seja ele para o treinamento desse paciente, para a parte de percepção ou da própria eletroterapia, a otimização do tempo de tratamento que nós teremos com os nossos pacientes, levando em consideração que esses pacientes eles têm assim a parte financeira em jogo e o tempo deles também. Hoje nós vivemos num mundo bastante conturbado, onde as pessoas precisam demandar tempo até para fazer os seus atendimentos. O outro benefício é que o nosso tratamento pode ser mais eficaz e efetivo, gerando um feedback em tempo real do tratamento para o paciente e para o terapeuta. Também poderemos construir laudos mais efetivos e fidedignos, de forma quantitativa e qualitativa, o que poderá ser levado para os profissionais que estão trabalhando em conjunto conosco. Através da utilização da tecnologia, também teremos como benefício a melhora do aporte financeiro dentro da sua clínica ou do seu consultório. E também teremos retornos mais rápidos do tratamento para os profissionais como o médico, gerando um melhor atendimento multi ou interdisciplinar. Nesse vídeo eu estarei falando para vocês como eu obtive um grande diferencial nos meus atendimentos com o uso da tecnologia. O que eu vou tentar te mostrar é fruto de anos de experiência que a gente vem utilizando todo esse aporte tecnológico dentro das nossas práticas clínicas e de pesquisas. Existem várias pessoas no mercado hoje que já passaram pelos meus cursos e que estão muito felizes
em melhorar o seu aporte financeiro, ganho de pacientes, a credibilidade com médicos ou com profissionais da área da saúde, se inserindo melhor no mercado de trabalho. Neste vídeo, eu separei alguns testemunhos de alunos, os quais vivenciaram os meus cursos ou tiveram, de alguma forma, um suporte nessa área e que estão aptos para falar de como a tecnologia mudou a sua forma de pensar e o seu raciocínio clínico dentro da sua vida profissional. Eu vim falar um pouquinho sobre o aparelho de biofeedback, de eletromiografia, e o quanto ele pode ajudar a gente na melhora do desenvolvimento da nossa terapia e da evolução do paciente. Antes de ter o aparelho de eletromiográfico, eu tinha muita dificuldade em ter uma certeza de um diagnóstico do paciente, de realmente estudar a musculatura dele, ver como é que a musculatura responde a determinados estímulos, reforçar essa musculatura de uma maneira mais eficiente, e a gente era muito mais limitado os recursos que a gente tinha. Hoje em dia, com a eletromiografia, eu tenho muito mais certeza do que o paciente tem, consigo aplicar condutas e orientações com muito mais certeza e mais eficiência, Os pacientes, melhoram, a melhora dos pacientes é significativa se comparar à época que eu não trabalhava com a eletromiografia e hoje que eu trabalho com a eletromiografia. O curso da Adriane Bertotto ajudou ainda a esclarecer um pouquinho mais ainda absorver e, na verdade, explorar o máximo que a gente consegue da eletromiografia, conseguir realmente trabalhar desenvolver o máximo que a gente consegue com o aparelho, o que mais que a gente pode sugar dele, tudo que a gente pode, que ele disponibiliza, que nos facilita, na terapia e na melhora do paciente. Eu super aconselho qualquer pessoa que queira iniciar na fisioterapia pélvica. A eletromiografia, ela é, na minha opinião, indispensável é um recurso indispensável para se ter, para mim é básico. Dificilmente, a gente consegue desenvolver alguns diagnósticos, algumas patologias, é difícil a gente desenvolver e o paciente melhorar sem ele, É isso daí, eu super aprovo e super aconselho. Obrigada! Hoje eu estou aqui para dividir com vocês um pouco do conhecimento que fui adquirindo ao longo desses 15 anos, para que a gente possa futuramente falar uma mesma linguagem, ter melhor qualidade nos nossos atendimentos. E a tecnologia, ela exatamente vem somar para que a gente possa ter um atendimento qualitativo e otimizado, tanto para o terapeuta quanto para o nosso paciente. O fato de ter que atender mais pacientes para sustentar as despesas de uma clínica pode passar a impressão para o nosso paciente que não estamos fornecendo um atendimento de qualidade para o mesmo. Em relação a isso, vendo a necessidade de otimizar o tempo de atendimento sem diminuir a qualidade, é que eu dedico há 15 anos no estudo de como tornar isso possível, criando então um método que uso todos os dias na minha rotina para que os meus pacientes possam ser tratados com qualidade e eficiência. Temos que nos atentar que hoje em dia nós não podemos sair adquirindo uma tecnologia sem ter o conhecimento da mesma. Achar que a utilização e a compra desse equipamento tecnológico irá por si só melhorar a qualidade dos nossos atendimentos. Principalmente quando nós queremos encantar os nossos pacientes, mostrar os nossos resultados, mostrar e que eles evidenciem esses resultados na sua terapêutica. Participando de vários cursos presenciais e conversando com muitos alunos, eu cheguei à conclusão de que muitos alunos não conseguem participar efetivamente desses cursos presenciais, aos quais a gente vai levando essa informação dos nossos estudos. Então resolvi me aliar ao processo tecnológico e trabalhar com um curso online, onde nós poderemos atingir um maior número de pessoas, levando e trocando os conhecimentos, onde essas pessoas poderão ter acesso maior quantidade de vezes a esses conteúdos, elas poderão acessar a hora que elas tiverem condições de acessar. Elas não vão gastar com passagem, com deslocamento, deixando a sua família, E elas vão poder estar adquirindo esse conhecimento dessa forma mais moderna e tecnológica. Todas as pessoas que me conhecem, os alunos, os quais a gente já tive o prazer de estar em contato,
sabem que eu gosto muito da fisioterapia pélvica, que eu me dedico muito à pesquisa, ao estudo, ao meu desenvolvimento diário com os meus pacientes, o quanto eu me preocupo com a eficiência e eficácia do nosso tratamento, o quanto eu respeito o processo de reabilitação de um paciente, né? Então, em cima disso, eu gosto muito de passar esse conhecimento também, isso é muito importante para mim. E através do curso online, eu vou poder passar isso de uma forma mais tranquila, com uma linguagem mais acessível, que você possa acessar de uma forma mais tranquila também, em maior número de vezes, né? Onde eu conseguirei talvez ensinar novas oportunidades e gerar novas oportunidades dentro dos seus atendimentos, tornando com que você também se torne uma referência na área. A ideia é que a gente possa trocar conhecimentos para que todos possam falar a mesma linguagem e que possam também ser referência dentro das suas especialidades. É muito bacana quando eu tenho um relato dos meus pacientes, os quais eles já vêm com a indicação da própria tecnologia, eles já têm o conhecimento, porque hoje o acesso na rede é muito importante desse conhecimento, e ele torna a terapia dele mais prazerosa. Sabemos que na fisioterapia é muito importante a participação efetiva do paciente. E eu fico muito feliz quando o nosso paciente entende esse processo tecnológico e consegue, de alguma forma, interagir de uma forma tranquila, buscando uma melhor eficácia do seu tratamento. O que eu vejo também, muitos fisioterapeutas entram em contato para saber assim, qual o tipo de equipamento que eu devo adquirir, quais as diferenças entre eles, compro um pressório com eletromiográfico, como eu devo proceder frente a isso, frente a essas novas tecnologias. Então eu vou passar para vocês aquilo que a gente tem que cuidar, o que a gente não deve fazer quando a gente quer realmente ficar amigo da tecnologia e adquirir para os nossos tratamentos. O que a gente não deve fazer, o que a gente tem que ter cuidado, né? O primeiro erro clássico, comprar por comprar. A gente tem visto muitos fisioterapeutas dentro do nosso curso e até outros profissionais da saúde que utilizam essa tecnologia, nos colocando que muitas vezes eles compraram esse equipamento faz 6 meses que ele está guardado e ele não foi utilizado, exatamente por um receio, possivelmente, que esse aluno tem de mexer com essa tecnologia, o desconhecimento. Então, seria a primeira situação que a gente tem que cuidar. A segunda situação seria ter medo do novo e só comprar aquilo que já é definido e que já é classe. Vamos abrir os nossos horizontes. Vamos pensar que tudo isso vem para somar dentro do nosso atendimento. A terceira situação é investir numa tecnologia a qual você não foi habilitado para isso, não tem o aprendizado em relação a essa tecnologia. Não adianta a gente ligar o equipamento, ele não vai sair funcionando para nós. Nós temos que ter metas e objetivos para poder fazer a utilização desses dispositivos. Pessoal, eu vou chamar a atenção numa coisa muito importante, certo? É vital que a gente tenha, antes inclusive de adquirir essa tecnologia ou quando adquirimos, que a gente busque também um melhor conhecimento das técnicas que a gente já tem consagrada hoje no mercado dentro da fisioterapia. É importante que a gente tenha toda uma base da fisiologia, né, de como nós vamos realizar o treinamento muscular, qual é o objetivo que a gente quer com aquele paciente utilizando esse dispositivo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu utilizo o biofeedback para fazer um treinamento no nosso paciente. Todos nós sabemos que os treinamentos dos músculos do assoalho pélvico, eles já são consagrados na literatura, com nível de evidência A. Hoje a gente não conseguiu ter outra forma de tratamento com maior nível de evidência dentro da literatura. Então vou dar um exemplo. Eu posso, dentro da minha prática clínica, sim, utilizar essa técnica consagrada, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, e eu vou ter um efeito benéfico significativo com os meus pacientes. Porém, eu posso utilizar o dispositivo tecnológico para melhorar esse treinamento, ter uma resposta fisiológica melhor e chegar talvez mais rápido no resultado que eu almejo, né, ou que eu prescrevi para o meu paciente, no prognóstico do meu paciente. Nesse workshop eu vou abordar rapidamente sobre as principais tecnologias utilizadas no nosso meio na fisioterapia pélvica, que seria a eletromiografia, o biofeedback, a game terapia e a realidade virtual,
a dinamometria, a eletroestimulação e o ultrassom. De todas essas tecnologias passadas para vocês, eu vou me concentrar mais durante este vídeo na eletromiografia de superfície e no biofeedback. Exatamente porque elas apresentam uma grande evidência científica já, e é a partir delas que eu sigo o meu raciocínio clínico para utilizar as outras ferramentas dentro da fisioterapia. Falando então sobre eletromiografia, eu já queria de antemão esclarecer para vocês a diferença que existe da eletroneuromiografia para a eletromiografia de superfície. A eletroneuromiografia é realizada hoje apenas por médicos e ela vai atingir níveis mais profundos teciduais, pegando a parte nervosa, o qual ele vai dar diagnósticos mais específicos sobre possíveis doenças. Já a eletromiografia de superfície é exatamente o que nós fisioterapeutas utilizamos, onde nós vamos avaliar músculos superficiais, a sua atividade elétrica, fazendo com que então nos dê o diagnóstico cinético funcional e não o da doença. A eletromiografia de superfície ela tem grande importância clínica e dentro da nossa pesquisa para nós fisioterapeutas, porque ela vai fazer toda a captação da atividade elétrica promovida pelo músculo, pelo recrutamento das unidades motoras durante as atividades. E também vai nos dar como está a condição do repouso do nosso paciente, o que é muito importante quando se parte para um treinamento. Isso tudo vai nos auxiliar em dar uma maior especificidade da nossa avaliação do assoalho pélvico. Sempre lembrando que a eletromiografia ela vai ser um recurso para a avaliação, vai ser um recurso mais voltado para o terapeuta do que propriamente para o nosso paciente. É onde, através dela, o terapeuta vai fazer as análises para fazer as suas possíveis prescrições de tratamento logo em seguida. Então, essa atividade elétrica do músculo ela vai ser mensurada através de microvolts. Então, é importante também a gente definir que a atividade elétrica ela é mensurada em microvolts e não em força. Nós não estamos, através da eletromiografia, em momento algum, traduzindo força, certo? E isso vai ser tudo captado através de um sensor eletromiográfico que vai estar acoplado através de sensores nas superfícies ou na parte intramuscular, como é o nosso caso da fisioterapia pélvica, as sondas intracavitárias. Com o recurso da eletromiografia, nós temos um mundo de possibilidades. Porém, eu vou citar duas coisas extremamente importantes para nós quando a gente faz uma avaliação eletromiográfica. O músculo está ativo realmente? E o quanto essa musculatura está ativando? Um recurso muito utilizado logo após a gente realizar a avaliação por eletromiografia é então o biofeedback. O biofeedback ele vai ser conceituado, Vamos pensar assim, bio, vida, feedback, a informação que vai ser gerada para o nosso paciente e para o terapeuta em tempo real, que pode ser em forma visual ou auditiva. Esse tratamento com biofeedback ele pode ser através da eletromiografia ou pelo biofeedback pressórico. O biofeedback eletromiográfico ele vai ser exatamente o retorno em tempo real da atividade elétrica que o músculo está gerando através de aparelhos sensórios eletrônicos que vão estar captando os nossos processos fisiológicos musculares. Estamos visualizando aqui um vídeo da ação do biofeedback, como nós trabalhamos com o biofeedback. Então vamos observar o que está acontecendo nessa tela. Então nós temos uma tela que é uma tela lúdica, onde a gente tem a criação de um protocolo em cima de uma resposta fisiológica importante. Então nós temos um tempo de contração e um tempo de repouso, de relaxamento. E o que a gente observa? Quando a gente solicita a contração, o paciente vem de um repouso. Na tela 1 a gente tem o períneo, na tela 2 o abdominal. Então a gente vem com um repouso. Quando solicita-se a contração no protocolo, o paciente realiza a contração, tenta manter essa contração dentro do protocolo ou no protocolo e logo em seguida então é solicitado que ele desative, que ele volte ao seu repouso. E na tela 2, na tela de baixo, nós temos que estar estaríamos então monitorando uma musculatura acessória para ver se ela está entrando durante o movimento que está sendo solicitado do assoalho pélvico. Só para vocês observarem, no canal 1 nós estamos então com uma sonda intravaginal e no canal 2 a gente está com os eletrodos de superfície na musculatura do abdominal oblíquo externo direito.
Utilizando essas duas telas, nós podemos observar realmente se o paciente está contraindo a musculatura solicitada, no caso a musculatura perineal, que a gente vai chamar de feedback positivo, né, que é atingir aquela meta, manter aquela meta, e se a musculatura acessória, a qual a gente colocou, que seria então os eletrodos abdominais, estaria entrando, né, gerando uma interferência desse sinal ou não gerando uma resposta, uma eficiência neuromuscular adequada desse paciente. Quando também trabalhamos com as telas no biofeedback, né, retomando o que a gente comentou anteriormente, vocês observam que quando a gente solicita a contração, o paciente pode ter o desenvolvimento, né, o trabalho de forma visual, vendo onde está o protocolo, e também ele pode ter de forma auditiva ou sonora. Segundo muitos artigos, nós observamos que alguns pacientes, quando eles iniciam a prática com biofeedback, eles preferem ficar com os olhos fechados, seguindo apenas os sinais sonoros, frente aos estímulos visuais. O biofeedback ele vem somar porque o que nós temos dentro do treinamento da musculatura do assoalho pélvico é a questão da dificuldade do paciente realizar e perceber o seu exercício. Então, ele realmente não sabe se ele está contraindo de forma adequada, se está contraindo o suficiente, se existe uma resposta neuromuscular adequada, né? Se isso não está ineficiente nesse momento. Eu acredito que a forma mais eficaz e eficiente de ensinar o nosso paciente a realizar essa contração, como relaxar, é realmente a utilização do dispositivo como o biofeedback. Então, pessoal, com a utilização do biofeedback eletromiográfico no nosso treinamento do assoalho pélvico, nós vamos ter como objetivos principais poder capacitar o paciente a identificar os seus músculos, os que vão ser trabalhados, aumentar a percepção sensorial dessa atividade muscular solicitada, restabelecer a coordenação e todo o controle motor voluntário. Então é importante porque o feedback ele nos dá uma retroalimentação, é uma terapia condicionante. Então ele vai gerando novos engramas motores, o que vai fazendo com que ele vá novamente ou readquirindo novos movimentos, adequando seus movimentos, resultando assim numa melhora funcional e, consequentemente, dos sintomas do nosso paciente. Complementando toda a questão do biofeedback, hoje nós temos duas situações extremamente modernas e importantes que estão chegando na nossa prática clínica, que é a game terapia e realidade virtual. Então, mostrando aqui para vocês, nesse vídeo, a utilização da game terapia, onde aqui o músculo controla o jogo. Nesse jogo você passa a ser o guitarrista. Então, quando você contrai a musculatura, você toca a música, e quando você busca o relaxamento novamente, você volta para o repouso e a música diminui o seu volume. Então, você passa pela experiência de ser como se fosse um guitarrista. Na realidade, mesmo sendo um game, é importante a gente frisar que você tem que ter conhecimento da fisiologia. Qual o protocolo que você vai colocar nesse game, qual o seu objetivo, se você quer trabalhar eficiência neuromuscular, equilíbrio, coordenação, torna-se muito importante que mesmo trabalhando com a game terapia ou com a realidade virtual, a gente tenha metas e objetivos marcados e que melhorem a qualidade do atendimento do seu paciente. Num paciente mais avançado, nós temos agora a chegada da realidade virtual, onde esse paciente, então, ele também vai ter metas e objetivos propostos para ele, criados pelo fisioterapeuta, onde, então, ele vai se inserir dentro do jogo, né? Ele vai estar inserido dentro do contexto do jogo, como se ele estivesse presente no ambiente daquele jogo, controlando as suas atividades musculares e funcionais através dessa realidade virtual. Pessoal, eu poderia estar falando sobre mais tecnologias para vocês, porém esse vídeo já está ficando um pouquinho longo, então eu vou deixar para as próximas aulas. Então eu convido vocês para a próxima quarta-feira estarem participando novamente comigo, para que a gente possa então abordar um pouquinho mais sobre esse ambiente tecnológico. Se vocês estão gostando ou não, né, dessa abordagem, desses vídeos que nós estamos propondo, seria importante que você deixasse o seu comentário para que eu possa também futuramente poder melhorar essa nossa forma de comunicação. É muito importante o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica. Deixo um forte abraço a todos vocês e nos encontramos no próximo vídeo.